Olá! Hoje, no nosso momento bate-papo, nós vamos falar de um recorte de um assunto bem importante aqui na Pedagogia Essencial. E é onde ela se inspira e é onde é uma base importante de trabalho de atuação. Hoje o assunto, peculiarmente, é sobre o riso. O riso é uma manifestação humana. Ele não é necessariamente baseado na pessoa que tem bom ou mau humor. O riso é uma condição humana. Há algumas correntes e alguns pensamentos que defendem que o homem é o único animal capaz de rir, mas rir compreendendo uma situação cômica, uma piada ou um recorte que faça uma identificação que provoque o riso daquela pessoa ou daquele grupo em relação a um fato, imagem ou história. Legal, bacana. O riso, dentro de uma conceituação, é uma manifestação humana. É um processo muscular, é um movimento das emoções, ou seja, o riso é um objeto de estudo extremamente interessante para a condição humana. Tá bom, e aí, por que a gente trouxe esse assunto hoje? O riso, como o próprio nome do projeto, que ele é pai, mãe, digamos assim, da pedagogia essencial, é o riso curativo. Por que será que tem este nome, riso curativo? O riso, ele é estudado historicamente como um processo importante de investigação de uma condição humana, de uma sociedade, de uma comunidade, de um bairro, de uma família. O riso, ele é um processo aproximador e é um processo libertador. O riso, num contexto histórico de, por exemplo, um regime ditatorial, o riso, eventualmente, ele é proibido. O riso libertador, o riso da graça, da liberdade. O riso de escárnio, ele é aproveitado. Olha que interessante. Olha como existem várias manifestações do riso e como eles vão desencadear em algum tipo de recorte ou de estudo de uma sociedade, de estudo de uma filosofia e estudo de uma cura. De que cura que eu tô falando aqui? O indivíduo essencialmente livre, ele é capaz de tomar as suas decisões, escolher os seus caminhos e entender aonde ele está e onde ele quer chegar. Horas. Então só a pessoa que está sempre rindo é capaz disso? O riso, ele é uma manifestação da alma. Como eu inicio a nossa conversa aqui, não é apenas um feito das pessoas que estão sempre gargalhando, mas é um aconchego desta alma. Por isso, um dos pilares da pedagogia essencial é viver pelo bom humor. O bom humor, ele não necessariamente é um estado e uma presença do sorriso, risos ou gargalhadas constante, mas um processo de alma, um processo interno que vai lidar com vários desdobramentos e várias possibilidades onde você consegue identificar esta, eu vou chamar aqui para que a gente possa nomear com mais tranquilidade, esta paz para tomar as melhores decisões e estas escolhas em sua vida, seu projeto e seu caminho. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que o riso é um processo para lá de terapêutico. Ele é um processo social, filosófico. Por isso que ele é muito estudado, por isso que ele é muito olhado pelas sociedades e pelos regimes. Olha que interessante, né? Por que é interessante? Por que esse recorte é interessante? Os regimes sociais, políticos e econômicos, eles conduzem o caminho de uma sociedade. E por que o riso é tão estudado em cada uma dessas sociedades, em cada um desses processos? Então é porque ele é um diferencial, ele é uma estrutura observante de mudanças de hábito, de novas escolhas
e de um equilíbrio. E a gente vem falando bastante aqui sobre este equilíbrio e esse processo de revigorar-se a partir das suas escolhas. Eu deixo aqui uma filosofia final. O riso, ele é um estado de espírito. Ele é a manifestação desse bom humor. Ele é a alegria que a gente encontra ao depositar os nossos sonhos e os nossos projetos para o coletivo. O riso, existem vários desdobramentos, e o riso que a gente chama aqui é o riso do nosso ridículo interior. Quer conhecer mais do que estamos falando? Então acompanhe nossas lives. Nós vamos tratar profundamente sobre os diversos tipos de riso e como eles são extremamente importantes, são instrumentos de percepção de uma sociedade, de um comportamento e da inserção de cada um dessa sociedade de comportamento, tá bom? O riso liberta, então vem com a gente entender um pouco mais sobre isso. Um beijo grande, até o nosso próximo bate-papo.